O médico infectologista Francisco Cardoso, durante sua participação no debate do Senado Federal sobre a vacinação obrigatória contra a Covid em crianças, elencou uma série de dados relevantes sobre os riscos e a falta de benefícios dos supostos imunizantes. O especialista explicou que a decisão do governo federal está totalmente embasada numa nota técnica cheia de referências e estudos desatualizados e mal feitos, e conclui, abre aspas para ele, se a vacina não tem benefício medido, qualquer risco que ela represente é inaceitável. Se a vacina não impede a doença, não se pode validar seu uso, dizendo que a doença natural é mais severa. Ora, se ela não impede a doença, então ela está agregando risco e não diminuindo. Fecha aspas. O Francisco Cardoso, né, é um grande sujeito, né? Ele estava alertando sobre os vários problemas relacionados a tudo isso que aconteceu desde o começo da pandemia, né? E aí, quando começou a falar de vacina, ele foi um dos primeiros a levantar e apontar os problemas relacionados, né, a elas. Com relação a este caso, bom, primeira coisa, né, deixar claro assim, que é um escárnio do governo, né, não enviar a ministra da Saúde numa sessão do Senado sobre esse tema, né? Quer dizer, assim, como pode um assunto tão grave como esse, vacinação de Covid em crianças, né, que reúne uma série de especialistas do mundo inteiro para falar, né, o Ministério da Saúde não comparece, não vai lá apresentar sua versão dos fatos, ou mostrar seus estudos, né, contrapor os argumentos, nada. Né? Nem sequer, né, muito menos, aliás, a humildade para ir lá aprender, né, alguma coisa. Então, assim, isso aí é rir da cara do povo, né? Bom, a segunda coisa assim, é que o senador Girão está de parabéns, porque nós transmitimos, né, ontem a sessão inteira, né, da audiência, né, foram umas 8 horas, se eu não me engano, de transmissão, né, de sessão, e ele soube conduzir muito bem, né, as participações dos médicos que eu vi. Eu assistia do Francisco Cardoso, por exemplo, né, do médico inglês, o outro belga, etc. Esses foram brilhantes, assim, eles trouxeram muitos dados importantes, né? Uma preocupação enorme com a saúde das crianças, e no final a conclusão é mais ou menos essa que o Dr. Francisco Cardoso coloca lá, fala, bom, primeiro, nós estamos sozinhos nessa, não há nenhum outro país no mundo obrigando vacina em criança. Há uma série de estudos que mostram que a vacinação em massa não teve nenhum efeito sobre o desenvolvimento da doença, né? Na contenção da epidemia, vamos dizer assim, né? Não baixou o número. E aí o mais grave, né? Ele entra no assunto da própria vacina, né? Essa que está sendo comprada para o Brasil para aplicar em crianças. Ele fala, bom, essa vacina ela é produzida com a cepa original de Wuhan 2019, né? E hoje ela já está, essa cepa, 3.600, sei lá quantas mutações atrás da cepa atual. Ou seja, o que as pessoas estão pegando Covid hoje, né, é um vírus que já mudou 3.600 vezes depois daquele original. O vírus original já simplesmente parou de circular no mundo. Ninguém mais pega Covid com a cepa de Wuhan 2019. Com essa versão agora, JN, que ele chama, não sei o que lá. Né? O vírus muda, ele se transmuta, ele fica diferente, e aí aquela vacina que você via para aquele vírus não serve mais para esse. Tá? Então é isso que ele questiona. Fala, bom, para que serve uma vacina, né, contra um vírus que simplesmente não existe mais? Tá? Agora, por que nós vamos comprar essa vacina? É só pelo sentimento imbecil, né, dos nossos formuladores de política pública para a saúde, né, como a socióloga que ocupa o cargo no Ministério da Saúde, contra o Bolsonaro? Se o Bolsonaro era contra a vacina, então nós vamos vacinar todo mundo na marra. Não. É só pelo prazer de ter o controle estatal das crianças? Não. É por quê, então? Dinheiro. É simples assim, né? É follow the money. A questão é, a Pfizer precisa desovar essas vacinas que foram produzidas e não estão mais sendo compradas pelos Estados Unidos, porque lá o povo é menos trouxa que nós. Né? Então eles resolveram não deixar de comprar uma vacina que não tem eficiência alguma garantida, como o próprio Dr. Francisco Cardoso demonstra na apresentação dele, uma série de estudos, né,
que falham em comprovar a eficiência dessa vacina, a vacina Pfizer Baby de Tampa Vinho. Eu até decorei o nome. Então, por que nós vamos comprar? Você pode ter certeza que é porque alguém está levando alguma coisa. O governo brasileiro não vai se meter num contrato bilionário de compra de vacinas que não funcionam se ninguém estiver levando alguma coisa. Tanto é assim que a ministra não tem nem coragem de assinar um despacho criando a obrigatoriedade da família, da vacina, porque, como bem lembrou o doutor Francisco, né, nota técnica não é política pública. Nota técnica é só um documento que embasa a decisão do gestor público, no caso, a ministra da Saúde. Então, se ela fizer um despacho, né, dizendo que agora a vacina faz parte do PNI e ela se torna obrigatória para as crianças, aí sim o negócio, vamos dizer assim, vira obrigatório. Até então, não. É só uma nota técnica, é um laudo. Se o tomador de decisão pode levar em conta ou não. Né? É só mais uma das coisas que ele usa para amparar a sua decisão. Ele não tem poder de lei, não tem poder de obrigar nada a ninguém. Por isso, por exemplo, esses dias a Michele Tomazinho trouxe um caso, né, de uma mãe que foi dar vacina, as vacinas normais, né, que as crianças tomam, né, no posto de saúde, e a maluquinha do posto de saúde, não sei se médica, enfermeira, não sei quem que faz isso no posto de saúde, né, se negou a dar as vacinas porque a mãe falou que não era para dar a da Covid. Ele falou, não, se não tomar a da Covid, não vai tomar nenhuma. Né? Numa infração grave, né, dos direitos da criança de ser vacinada e das obrigações do posto de saúde de dar a vacina. Né? Daí essa mãe foi embora, acabou não dando a vacina para a criança e procurou a Michele para ver o que podia ser feito e tal. O que eu aconselho é assim, que ela tivesse ligado para a polícia da hora e feito um boletim de ocorrência, porque isso aí é obviamente um crime, né? Porque ninguém está condicionado, né, a receber qualquer benefício público, social, mediante a apresentação de vacina de Covid. Né? Então, se não tem essa de obrigar as crianças a tomar vacina para matricular na escola, se a escola está cobrando isso, você denuncie, né? Liga para a polícia, denuncia a secretária da escola que não está aceitando matrícula, porque isso é ilegal, e é isso que o doutor Francisco está chamando a atenção. E por que é ilegal? Porque a ministra, ela sabe que a hora que ela pôr o nome dela neste papel, é o CPF dela que está na reta. Entendeu? Isso é o quê? Isso é crime de responsabilidade, porque o PNI é claro, a vacina para estar no PNI tem que ter tais e tais e tais características. O que a vacina Baby Pfizer da tampa roxa, da tampa vinho, não tem. Ela preenche um dos requisitos apenas, que é ter sido aprovado pela Anvisa. Foi aprovado lá atrás, em caráter experimental, né, com uma nota técnica também gigante, né, cheio de, assim, ressalvas quanto aos estudos que foram feitos. Os estudos são inconclusivos, eles não têm uma amostra significativa, as pessoas não foram acompanhadas, os efeitos colaterais não foram acompanhados por um tempo razoável, etc, etc, etc. Né? Sem contar os vários efeitos colaterais que a própria vacina tem, que já foram demonstrados em vários estudos. Né? Então, assim, ela não serve para nada, né? Ela não imuniza ninguém, ninguém sabe quantas vacinas precisariam ser tomadas, quantas doses precisariam ser tomadas para ela funcionar, né? Ou seja, ela só é um fator de risco na vida das crianças. Então, a dona Nízia Trindade não quer assinar justamente por isso, porque ela sabe que a hora que ela assinar, ela está cometendo um crime de responsabilidade, né? E é o dela que vai para a reta. Né? Ela que vai ser processada, é no CPF, não é o governo. Então, o que eles fazem? Eles fazem essa sacanagem. Porque esse é o nome técnico disso, é uma sacanagem. Eles emitem a nota técnica e a imprensa vai lá e distorce o fato. E a imprensa vai falar: o governo tornou obrigatória a vacina, com a nota técnica emitida pelo Ministério da Saúde. Então eles estão apostando no quê? No fato consumado. Né? Se vierem em cima da ministra, o que a ministra fala? Não, eu não obriguei ninguém a tomar vacina. As pessoas estão tomando porque querem, a gente só tem uma nota técnica. Não existe nenhum documento do Ministério da Saúde dizendo que as crianças precisam tomar vacina, muito menos dizendo que as escolas só podem aceitar matrícula mediante vacina. Agora, quem contribui para isso é STF, porque quando o STF chama o Zema para o Zema explicar que ele diz que nenhuma criança vai ficar fora da escola em Minas Gerais só porque não tomou vacina da Covid, o que o STF está dizendo? Vem aqui me explicar por que você está seguindo a lei.
O que evidentemente é um absurdo. E todo mundo sabe que isso não vai dar em nada. Mas para que faz isso? Para gerar manchetes de jornal, para dar a impressão para as pessoas de que a vacina é obrigatória. Porque ninguém quer meter o seu nome nessa obrigatoriedade. Ninguém quer assinar o documento. Então, assim, né, as autoridades, tanto o judiciário quanto o executivo, utilizam da subserviência da imprensa, né, que adora falar desse assunto porque eles acham que falar a favor da vacina é bater no bolsonarismo. Né? Eu não sei de onde eles tiraram essa loucura, se presta esse serviço de espalhar esta fake news do Brasil inteiro de que as vacinas se tornaram obrigatórias para crianças de 6 meses a 5 anos e que se os pais não darem a vacina nas crianças, elas não poderão ir para a escola. E tem um bando de diretor de escola, secretário de escola, coordenador pedagógico, enfermeira, etc., que acredita nessa besteira. Quer dizer, que não estão nem aptos para executar o seu próprio trabalho, não conhecem minimamente a sua profissão, né, os seus deveres, suas obrigações. Por quê? Porque vivem de assistir Rede Globo. Né? Essa é, no final das contas, o problema do Brasil. Né? Mas o doutor Francisco está de parabéns. Assim, olha, ele foi certeiro, foi rápido, não ficou criando polêmicas vazias. Né? Aliás, todo mundo que falou lá na comissão, nessa audiência pública, falou muito bem. Eu acredito que o Senado está munido de elementos suficientes para enterrar qualquer pretensão do governo de obrigar as pessoas a participarem de um grande experimento sanitário. Né? Ótimo, Silvio, perfeito, que aula. E aí sim ela se safa, né? Se der ruim, ela se safa. Muito bem. Ela está isenta da responsabilidade. Entendeu? E quem que é o responsável? Ninguém. Ninguém falou que era para tomar.